que é que justifica, no século XXI, num planeta em crise, uma expedição à espinal medula da civilização egípcia? Pode soar como um exotismo. E a primeira coisa que me ocorre dizer neste convite para o ciclo Luxor é que o ciclo Luxor tem muito pouco a ver com o Egito histórico. Um planeta é em si mesmo um mistério. E as fases de organização da substância, dos materiais, a erupção de respostas cada vez mais harmónicas, cada vez mais sofisticadas entre as partes, o aumento da coerência, o aumento da coesão, coerência e coesão que se vão revelando como beleza. A evolução das matérias-primas de um planeta e a manifestação progressiva de novos horizontes de possibilidade, físicos primeiro, etéricos, ou etéricos e físicos, e depois respostas emocionais, respostas mentais, o nascimento da consciência, a história de um planeta, de um mundo, a história de um mundo por horizontes. E a capacidade de ver, amar, sentir, que um planeta é algo que está sob pressão para manifestar algo. Que um planeta, o nosso mundo, o nosso mundo do Altai ao Grand Canyon, do Sahara aos grandes lagos do norte dos Estados Unidos, o nosso mundo dos Himalaias ao Zimbábue. Está sob pressão para vir a ser. Ou seja, existe esta propulsão, esta turbina, este movimento para a frente. Eu, quando digo para a frente, quero dizer de menos organizado para mais organizado, de menos económico para mais económico, de menos elegante para mais elegante. O que quer que esteja a acontecer no centro de um planeta, no centro de um... Eu estou a falar do planeta Terra, porque depois das grandes contemplações intergalácticas
É muito importante voltar a casa para tratar da casa, e a casa é a Terra. Então, um mundo, o que quer que esteja a acontecer, existe uma força propulsora, existe uma insatisfação crónica nos átomos e no teu cabelo, no oxigênio. O mundo ainda não chegou onde quer chegar. Eu ainda só estou na natureza. Existe uma insatisfação crónica, existe uma força propulsora. E claro que a ciência dirá que é um impulso de baixo para cima. E as espiritualidades dizem que, apesar de haver um impulso de baixo para cima, existe um processo de guindagem e que altos conselhos cósmicos operam como guindastres, atraindo cada partícula do mundo, atraindo cada partícula deste planeta para o seu destino maior. E o que quer que esteja a acontecer contém força, contém progressiva organização e contém um propósito. Isto é, um ômega, um bom porto, um lugar onde tudo quer chegar. E esta é a fome dos dias, a fome das pessoas, a fome da vida, a fome da matéria física, emocional, mental. A realidade ainda não chegou à realidade. Esta realidade plasmada, e eu estou só a concentrar-me no planeta Terra, claramente está a tentar despertar para si mesma. E este viver é um lento despertar para o que o mundo é numa dimensão não temporal. Temos uma Terra primeira, uma Terra segunda, uma Terra quarta, uma Terra quinta. E temos uma Terra última. E muito à semelhança do iluminismo persa, muito à semelhança do iluminismo de Sudravarti, de Ibn Arabi, etc. Não, isto não é só persa. Eu sinto, acontece-me, sou atravessado pela constante memória de que a Terra última já existe como um poder atrator. Ou seja, existe um modelo que tem coesão, é feito de uma gravidade paradisíaca, que não é a gravidade universal que mantém coesa a matéria, mas é a gravidade o suficiente para manter consistência a algum tipo de substância. Existe um mundo algumas tradições falam em Urkália. Existe um mundo feito de luz, de uma substância maior, de uma matéria lúcida, em relação ao qual todos estes microsistemas giroscópicos, sejam átomos, seja o nosso sangue, sejam as nossas trajetórias pessoais,
seja a história da Universidade de Oxford, seja a evolução dos direitos da mulher ao longo da história, seja a história da higiene, seja a história da arquitetura, ou seja, as histórias estão tentando fotografar esse super planeta. Esse ponto ômega da vida planetária. É claro que isto está concatenado com outros quadrantes estelares e com outras escolas. Mas voltando à Terra, eu sinto que a Terra tem um irmão gêmeo na eternidade, essa Terra última, e ao cruzar o território dos místicos persas, pré-islâmicos inclusive, aí está. A Terra é um arcanjo congelado, mas existe um outro arcanjo não congelado, não é arcanjo no sentido de uma individualidade, de um raio divino, mas a Terra é um arcanjo congelado e paralelo a este arcanjo há outro não congelado. Quer dizer, existe uma Terra fria, que é aquela em que nós vivemos, e uma Terra incandescente. Eu acredito que Shambhala é o ponto, é o buraco negro, o buraco branco da relação entre a Terra fria, onde nós evoluímos, e a Terra quente, a Terra eterna. E quando digo eu, não estou a falar em primeira pessoa. Isto é uma escola. Não é um indivíduo. De onde que todas as civilizações, além da evolução destas camadas que formam um planeta, todas as civilizações são também um mistério. Portanto, a Terra que nós temos gira em torno de um vácuo, de um mistério, de um vazio. E quando eu digo gira, não estou a falar mecanicamente. Estou a falar nesta progressão em crescendo, tipo Bolero de Ravel, em que plantas, animais, minerais, massas biológicas efervescentes querem chegar lá. Isto não é apenas instinto de sobrevivência no sentido retroativo de que temos um chakra da raiz que não nos deixa morrer. Isto é o poder do centro oposto ao centro da raiz, é o centro da coroa. Portanto, temos um tampão atrás que diz não voltarás atrás. Há um motor para viver, mas este motor para viver é quantitativo. O motor de baixo, na base da coluna vertebral, é quantitativo. Temos um instinto para viver, mas depois temos um motor, uma turbina qualitativo na coroa que nos diz porquê. Não basta querer, não basta o instinto de sobrevivência, depois é preciso saber porquê. Porque a vida não é fácil. A vida na Terra fria, isto é, na Terra de terceira dimensão, é uma catástrofe. A vida é totalmente catastrófica. No entanto, nós temos este efeito de guindagem de algo sobre as nossas cabeças, de uma forma batismal, nos chama para a Terra última. E eu não vou entrar numa fórmula californiana de dizer que é a Terra da 13ª dimensão, ou da 5ª dimensão, ou da segunda ou da 6ª dimensão. Estou apenas interessado na ideia de que existe uma Terra em paralelo, que existe no espaço, mas já não existe no tempo.
Esta, onde nós estamos, é o planeta que existe no espaço e no tempo. E o tempo é esta serpentina em espiral que está cumprindo marcadores muito específicos para o desenvolvimento das civilizações. Mas onde nos leva esta terra gradual, esta terra, este planeta que aprende, estas substâncias elásticas que assimilam e esquecem e voltam a assimilar e nascem e morrem e alimentam-se da sua própria decomposição e nascem das suas próprias cinzas, todo aquele ciclo escorpiónico da morte e da vida. Mas para onde isto vai é para aqui. E aqui é a terra última. É a terra como um pensamento divino. E nós não temos a mínima certeza se um pensamento divino não tem mais realidade do que a organização material onde nós vivemos. E então, portanto, o planeta existe em função de um mistério. E mistério aqui num sentido muito pragmático. Nós podemos viver sem comida durante muitos dias, podemos viver sem água durante muitos dias, mas viver sem sentido, sem significado, aí o prazo diminui rapidamente. Mas além do sentido e do significado, existe algo que é como o sangue para as células. Existe algo para a consciência que é como o sangue para as células. E isso é o mistério. E quando se diz mistério, não é para alimentar uma desistência, nem da razão, nem do poder de análise, nem do pensamento crítico. Não é mistério no sentido mágico supersticioso, pré-iluminismo. É mistério no sentido em que tudo o que gira, gira em torno de algo incompreensível. Tudo o que se move, move-se em busca de algo incompreensível. A transcendência, ou pedra angular, é tão pragmática como o cálcio dos nossos ossos. A transcendência é tão incontornável. A transcendência é real. E quando digo transcendência, pode-se dizer, bom, transcendência é um conjunto de abstrações, são meta-ideias. Eu acho que existe uma terra transcendente, acho que existe uma geografia da terra transcendente, acho que existe uma gravitação transcendente, acho que todos os elementos da tabela periódica que nós conhecemos do lado de cá sonham com uma super-vida transcendente. Acho que o mundo caminha para se integrar ao seu irmão cósmico perfeito numa dimensão não temporal. E sinto que os mestres viajam até essa terra perfeita. E sinto que os avatares são habitantes dessa terra perfeita. Percebe-se que as escolas internas, as escolas de mistério, são pontes entre a terra evolutiva e a terra ômega, a terra última. O planalto dos deuses. Eu não sei onde é que está. Não sei se é algo que está sobreposto à própria paisagem. Quer dizer, quando eu olho para Sintra não vale, porque Sintra não dá. Sintra já dá para desconfiar. Mas quando tu olhas para os Himalaias, se olhares melhor, vês a outra contraparte. A contraparte final da organização da matéria, da organização da consciência, da organização da civilização. Quer dizer, eu acho que as coisas evoluem não por uma fuga ao futuro, porque necessitam de melhores soluções para sobreviver, isto é, não é um impulso darwiniano para uma melhor organização apenas, também é, mas acho que não é isto apenas. Acho que as coisas evoluem
porque tem uma memória do futuro. Tem uma memória do futuro, eternidade. As coisas evoluem não só porque são chamadas, as coisas evoluem não só porque são empurradas, mas as coisas evoluem porque são atraídas. E para o nosso córtex, que é filho do tempo, e para o nosso entendimento, que é um entendimento diacrónico, gradual, a Terra última, um mundo perfeito, não é perfeito no sentido rígido de perfeição, é perfeito no sentido em que todas as notas do Logos soam em harmonia nesse mundo. Todas as 7 notas do Logos soam em harmonia nesse mundo. Todos os 7 patamares do Logos estão integrados nesse mundo. E esse mundo harmónico, esse mundo ardente, esse mundo incandescente, é um atrator da história. Isto é, sente-se que a história está sob atração. Não é um conjunto errático de bólides batendo uns nos outros em trajetórias caóticas e randómicas. Não sei se me faço entender. Acho que a história é orgânica na superfície. Como uma planta é orgânica. Mas em profundidade sente-se que a história tem alma. Que a história tem um querer vir a ser também. E se para a nossa rede neural, que é diacrónica, que é gradual, não é sincrónica, nós não temos todos os pensamentos ao mesmo tempo, temos um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Para a nossa mente, a ideia de uma Terra em glória, criada ao mesmo tempo que a Terra evolutiva, a ideia de um planeta paralelo a este que está aqui e agora, está nesta sala, está na vossa sala, está nas células do corpo. Ou seja, de que nós existimos numa realidade congelada que está lentamente a descongelar pelo poder do amor. E quando o amor derreter totalmente, o amor, que é também sabedoria, derreter totalmente o conteúdo do tempo, do velho universo, o que vem de trás, o que vem das origens temporais, quando o amor derreter todas as substâncias, o que fica é uma terra em glória. E essa terra em glória sempre esteve lá na medida em que é a estruturação maior diamantina, na mente divina para a evolução de todas as coisas. E para o nosso córtex, que é diacrónico, é gradual, isto é um sonho, não é? Tem que ser. No entanto, a democracia também é um sonho. Os direitos universais da mulher também são um sonho. A alfabetização era um sonho. Quase todas as instituições que definem o Ocidente não nascem nas árvores. São invenções sociais. De onde é que vêm as invenções sociais? Quer dizer, civilizações são a corporificação da nossa imaginação social. E onde é que nós vamos imaginar? Que voo é este que vai buscar novos objetos politizáveis? Porque é que nós não vimos do voo da contemplação superior com mais e piores aberrações? Porque é que as aberrações são normalmente o resultado de sonhos fragmentados? E porque é que as ideologias, enquanto soluções para tudo, sem a consciência superior e sem a alma,
são como religiões coxas. E porquê é que nós saímos nessa viagem e quando voltamos trazemos sempre, invariavelmente, uma imagem de um mundo melhor. Uma imagem de um mundo que não existe. Uma imagem de um mundo... Tentem destruir esta imagem. Vejam o que é que acontece à psique quando a psique se convence definitivamente que a realidade, a história, o tempo e as trocas e as relações giram em torno de si próprias. Não há evolução, não existe um guindaste nem um atrator, nem, para usar um termo cristão, um coração ardente que chama todas as coisas para si. Não existe um ímã cósmico. Vejam o que é que acontece à psique. Ela definha, as pessoas morrem mais cedo, com o fim da esperança dá-se o fim da própria força histórica. Sentem? E, portanto, usando uma linguagem dos mineiros, esta atividade prospectiva da imaginação humana, eu não estou a falar de derivações como o surrealismo, ou a caligrafia também é imaginação, mas esta atividade prospectiva da imaginação humana que se lança no abismo do possível, olhem bem, porque isto já nos tocou nas nossas vidas constantemente. As nossas vidas são sistematicamente levadas a este ponto. Tu chegas ao ponto da falésia e o possível termina ali. E, no entanto, há um enxofre, há um mercúrio, há uma força, há um sal, há um impulso que diz, mas se eu der um passo no escuro, a falésia continua. Isto é, o impossível é a força que nos chama para romper com o envelope eletromagnético do passado. E eu digo eletromagnético com consciência, porque realmente o eletromagnetismo da Terra está totalmente ancorado no passado, como é natural. E então nós temos esta força que nos impulsiona, tu estás na beira do abismo, o possível termina aí. E, no entanto, a imaginação acerca de um mundo melhor não recusa-se a morrer. Esta capacidade de ver com outros olhos e esta capacidade de inventar novas formas de gerar civilização. Ou seja, o planeta gira em torno de um mistério. E ao girar em torno do mistério é atraído para a revelação do seu potencial. Da mesma forma que o carbono sob alta pressão transforma-se em diamante. Da mesma forma que a transmutação do medo transforma-se em coragem. Da mesma forma que há um espírito em nós que luta contra a nossa própria ignorância. Nós somos criaturas terrivelmente grávidas de algo que quer nascer. E da mesma forma, uma civilização gira em torno do mistério. Todas as civilizações têm no centro algo que não compreendem. E das primeiras coisas que elas criam em torno disso que não compreendem é um conjunto de meta-ideias. Porque aquilo que elas não compreendem é o vazio. Há um vácuo, mas esse vácuo é tremendamente atrator. As civilizações é o que acontece quando surge um otimismo e um entusiasmo que não consegue ser explicado pela soma das partes. Talvez Lisboa tenha nascido
por uma citação que é a soma das partes. Está ali o Tejo, é um estuário, há peixe, há algumas rotas comerciais. Vamos fazer uma cidade. Mas uma cidade não é uma civilização, uma aldeia não é uma civilização. Uma civilização nasce quando um entusiasmo eletrifica toda a gente para além do compreensível. Se vocês olharem para Chartres, não há nenhuma explicação humana para aquilo. Tudo à volta de Chartres, quando Chartres foi construído, não tinha mais do que 7 ou 8 metros de altura. Menos, desculpem. Tinham talvez 3, 4, 5, 4 metros de altura. E no horizonte francês, com cabanas de artífices, todo um povo extrai o melhor que consegue criar, e o Templo de Salomão é o paradigma disto, extrai o melhor que consegue criar. Os carpinteiros, os pedreiros, os que trabalham, os que talham a madeira, os douradores, os do metal, os que desenham, os que fundem vidro, os que fazem vitrais, os que constroem andaime. E contra tudo e contra todos, e pode-se dizer, bom, mas há uma base económica. Sim, nós podemos injetar o marxismo que quisermos, mas o objeto final, há mecanismos marxistas que explicam como se pagou para acontecer, mas o objeto final é inexplicável. Porque é que nós criamos sistematicamente estas estruturas que apontam para longe do chão, que são feitas com o melhor que encontramos no chão. Sentem? E isso é entusiasmo. O Kenneth Clark, que é um crítico de arte que já faleceu, que fez uma série de trabalhos sobre Leonardo da Vinci, tem uma biografia sobre Leonardo da Vinci. O Kenneth Clark define, e eu nunca mais me esqueci, só há civilização quando existe um entusiasmo. E eu queria acrescentar, quando existe um entusiasmo sobre algo incompreensível. Ou seja, os seres humanos nutrem-se de incompreensível, de algo que amam e os atrai e que eles não conseguem conter nas suas categorias. Porque no dia em que contivermos o mistério nas nossas categorias, ou temos a Terra última à nossa frente e somos feitos de luz, ou então descobrimos que há um mistério por trás desse mistério. Mas os seres humanos movem-se por forças atratoras incompreensíveis. Isto é, as que nós compreendemos são acerca do que nós estamos a evitar. E aí tens Darwin. Nós compreendemos Darwin. Nós compreendemos o instinto de sobrevivência. Nós compreendemos os 2 ou 3 primeiros centros de força. Nós temos vastas escolas para os primeiros 2 ou 3 centros de força. Desde as escolas de artes marciais a Freud. Temos imensas escolas para os primeiros centros de força. Isso é acerca de não morrer. É acerca de dançar contra a morte. É acerca de não ser recaptado pela morte. Mas todas as civilizações que eu conheço giram em torno de algo que é muito mais vivificante e elétrico do que simplesmente não morrer. Porque é que vale a pena viver? Então as civilizações são arcos mais elegantes, menos elegantes, mas são arcos incríveis entre a morte e a vida. Não sei se isto faz sentido. As culturas também são, mas as culturas são fundamentalmente uma paleta de memórias sobre como é que se tratam as coisas para o dia da manhã não ser pior que o dia de hoje. São memórias, as culturas são, é assim que se moe o trigo, é assim que se moe a farinha, é assim que se faz um tear, é assim que se fazem flechas, é assim que se fazem portas. Uma cultura é muito mais aqui embaixo. Agora, uma civilização, nós não precisamos fazer civilizações do ponto de vista estritamente dialético. Podemos só fazer meras culturas. E porquê é que estamos a falar nisto? Porque em torno disso que não se percebe o que é, e que não tem a ver com
a fuga à morte, mas com uma imperial, eu não eu digo imperial não no sentido político, mas no sentido espiritual, uma imperial declaração da vida que nos transcende. E as civilizações erguem-se do solo porque existe uma vida em nós que nos transcende. É quando um ser humano percebe que é vivido e habitado por algo maior do que ele está pronto para começar a construir civilização. Isto é maior do que tu e está dentro de ti. E a primeira coisa que se observa portanto, e depois o que é isto? Uma civilização é um vaso que deve estar fechado por baixo às influências do caos. E eu, quando digo caos, não estou a falar no caos no sentido positivo do termo, mas estou a falar no caos no sentido de forças que odeiam as melhores ligações entre dois pontos. É caos neste sentido. Eu observo a natureza e a natureza está sempre a aprender a fazer uma melhor ligação entre um ponto e outro ponto. Vejam a história das moléculas. Começamos no hidrogênio e a natureza vai inventando novas ligações e de repente temos gases raros, xenon, argon. O que tu vês é a natureza a aprender a fazer ligações fabulosas entre dois pontos. Melhores ligações. E claro, depois tens a Vênus de Botticelli, o mistério de Vênus, a beleza feminina, que eu acho que é uma boa forma de ligar dois pontos. Mas, portanto, a natureza está constantemente a tentar melhorar as ligações entre as coisas, a diminuir o sono e o ruído e o caos. E, portanto, quando eu falo em caos, estou a falar em algo que odeia a natureza ter aprendido a ligar dois pontos cada vez melhor. Então uma civilização é um barco. E o casco desse barco, a força do barco, o casco desse barco deve ser o mais sólido possível contra a infiltração desse caos, dessa força que dissolve. Eu não estou a falar de termos as janelas abertas à criatividade, ou ao o caos criativo. Não é disso que estamos a falar. E uma civilização é um barco calafetado por baixo e procura manter-se aberto em cima, com as velas abertas. E o que tu observas é que as civilizações são veículos, como naves, que vão subindo ao longo de um eixo. Nos encontros sobre Luxor, nós vamos usar muito o termo eixo crístico universal. Isto é, todas as civilizações são como anéis que se deslocam ao longo de um eixo. E esse eixo mergulha na substância opaca, inconsciente, não vibrátil, e desagua na matéria lúcida. Eu disse matéria lúcida porque não estou sequer a falar da alma ou do Atman. Estou a falar da evolução final das três grandes camadas que são o trabalho de uma civilização. Civilizações lidam com a iluminação do físico, a iluminação da psique e a iluminação da mente. Então civilizações são como este donut, este torus, que evolui ao longo de um centro que eu chamo o eixo crístico universal, e que é habitado de baixo para cima e de cima para baixo por uma ordem. Uma ordem de seres muito, muito, muito vivos. Seres muito vivos, mas em medicina forense existem vivos e mortos. Não há muito vivos e muito mortos. Há mortos e vivos. Sim, mas isso é em medicina legal. Em medicina legal há mortos e vivos. No cosmos há muito, muito mortos, menos mortos, mais ou menos mortos, quase vivos,
a começar a acordar, já estou mais vivo, agora estou ainda mais vivo, estou-me a sentir cada vez mais vivo, estou extremamente vivo, estou muito, muito, muito vivo, e depois existe um estado que são os ardentes, que são a própria vida assimilando a matéria que até então foi o seu suporte. E esses são os muito, muito vivos. Há preguiça dizer que são celestiais ou não são celestiais. Eu sei que eles ardem. Ardem com o próprio fogo da vida, na medida em que nós também não sabemos o que é a vida. Então tu tens este corredor ao centro, que vai desde do insciente universal, nem sei o que estou a dizer, vai desde o insciente universal, e esse eixo sobe, e eu peço desculpa estar a usar um termo linear ocidental, uma coluna, em vez de usar círculos, como no Oriente, esse eixo sobe e desagua na matéria lúcida. Isto é, a matéria iniciada, a matéria física, porque eu não sei o que é um átomo, não sei até onde vai um átomo, sabemos que se passa algo no núcleo dos átomos que ainda não está totalmente determinado, matéria física, substância psíquica e emocional, e a capacidade da nossa mente para reproduzir o divino, para espelhar o divino. Nós temos de chamar isso o eixo crístico universal. Então, civilizações são como barcos que vão ascendendo ao longo desse eixo. E, claro, há naufrágios. Há barcos que são invadidos. Há cascos destes navios coletivos que têm fendas por onde entra o caos. E o caos aqui significa perdermos a capacidade de ligar dois pontos com o mínimo de energia possível, da forma mais elegante possível. Quaisquer pontos? Os homens e as mulheres. Pronto, 2 pontos. A construção de uma casa entre o plano e a sua manifestação. 2 pontos. 2 pontos geográficos, 2 pontos conceptuais. Civilização é a capacidade humana de assimilar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o grande professor vivo que atravessa todas as coisas e nos ensina a ligar 2 pontos com o mínimo de energia possível. É a essência da simplicidade. Uma simplicidade que só é possível na suprema inteligência. Porque isto não é só ser simples, é preciso ter a inteligência de ser simples. Sentem? Então, uma civilização é uma barca, é uma nave que se desloca ao longo de um eixo e que é uma nave para a consciência coletiva. Em torno da civilização egípcia, e o que é que está no centro? Não sei. Sei que estão meta-ideias. Sei que a democracia é uma ideia que é filha de uma meta-ideia que é a fraternidade universal. É mais ou menos daí que vem a democracia. E sei que a fraternidade universal é uma meta-ideia que depende de uma meta-ideia que deve ter a ver com as relações entre o pai e o filho no seio da Trindade. Pronto, curta teologia da democracia. Vêem, tens uma ideia, a democracia, depois tens uma meta-ideia, se calhar somos todos irmãos. De onde é que vem esta ideia? Esta ideia vem das relações entre o pai e o filho no seio da Trindade, que é a relação original. É desse amor entre o pai e o filho que nasce todo o amor que temos. E de todo o amor que temos nasce a noção de irmandade. E de todo o amor que temos, que dá origem à noção de irmandade, as coisas transformam-se em democracia. Portanto, a democracia é filha da Trindade. Sentem isto? Portanto, ideias que dependem de meta-ideias, que dependem de meta-ideias. E que está no centro, ninguém sabe o que é. Sabemos que é admirável e temos um conjunto de nomes, mas ninguém sabe bem o que é. E o que nós vamos aprofundar neste ciclo é esta noção de que existe uma ordem de muito ardentes. Tirem muito.
uma ordem de seres ardentes que estão 100 vezes mais vivos do que nós, porque nós existimos dentro de uma caixa entrópica planetária que está fixada num contínuo, mas existe esta ordem de seres muito ardentes que se desloca ao longo do eixo crístico universal, o que significa que, do ponto de vista de uma civilização caminhar para a Terra última, eles vêm do futuro eternidade. Eles trazem nos seus campos vibratórios ondas elipsoides que modelam o nosso entendimento na direção do verdadeiro futuro, porque há falsos futuros. E essa ordem, tanto quanto se pode sentir, essa ordem é a espinal medula da árvore da vida, quer dizer, quando o divino faz um novo édito, se é que há alguma coisa nova no divino, obviamente, isto é uma limitação da minha linguagem, quando o divino faz um novo édito, esta ordem funciona como RNA mensageiro e viaja desde amplexos de luz incompreensíveis, trazendo o que quer que o divino tenha emanado ao longo da espinal medula, ao longo da rede nervosa, que é a árvore da vida, do qual cada planeta é um fruto. Se a árvore da vida for uma figueira, a terra é um figo. Se a árvore da vida for uma pereira, a terra é uma pera. Por acaso, soa bastante bem que a terra seja uma pera. Se a árvore da vida for uma nogueira, a terra é uma noz. O planeta é um fruto. E esta ordem, a ordem de Melquisedeque, faz a ligação entre para onde vamos e o que somos agora. Entre para onde vamos e onde estamos. Portanto, a ordem de Melquisedeque, dos reis sacerdotes, faz a ligação entre aquilo que é e aquilo que quer vir a ser. E as nossas mãos ainda querem vir a ser. Já são. Mas ainda não são tudo o que podem ser. A ordem de Melquisedeque é a ordem dos instrutores universais. E tanto quanto se pode perceber, esta ordem sofre uma difração prismática ao entrar na Terra, ou se aproximar da Terra, e auto-otimiza-se para a criação de 12 grandes escolas internas. Obviamente eu não lhes vou chamar 12 sociedades secretas, porque isso vai excitar os nossos sistemas de defesa. Mas são sociedades. E são secretas. A ordem de Melquisedeque, ao aproximar-se do problema planetário, da complexidade planetária, da incompletude dos dias. E vocês notem a coragem incrível que é precisa para simplesmente viver. Porque nós estamos aqui crucificados entre sentir que somos e saber que ainda não somos. Entre ter uma vida interior e uma vida exterior. Nós estamos crucificados na incrível disparidade entre interior e exterior. Se os anjos nos amam, deve passar por essa nossa capacidade titânica de conseguirmos manter o coração aberto entre uma imagem divina dentro e o mundo oxidado fora. Esta enorme oxidação das pessoas, das instituições, a oxidação da esperança. Quer dizer, este enorme Leviathan que está constantemente a querer corroer e comer a esperança. Sabem o que é que eu estou a falar? Não existe este monstro invisível que odeia a esperança? E claro, ok, estou a ser dramático. Não. Eu acho que estamos a ser bastante suaves. Existe algo que odeia a esperança, que odeia... quando eu digo odeia, eu também não sei qual é o estatuto desta palavra exatamente, mas há algo que não gosta de um homem com esperança. Há algo que não gosta de uma mulher com esperança.
E tu vês essa força, não apetece associá-la a nenhum animal, sabes? Vais dizer o quê? Que é um dragão, como no último encontro que nós tivemos, ou vais dizer que é uma serpente, não sei, é um fenómeno. E tu vês esse fenómeno oxidar tudo aquilo por onde passa. Destruir as ligações incrivelmente sensíveis de um ponto para outro, que nós demoramos séculos para construir. Por exemplo, existe uma proximidade entre homens e mulheres absolutamente divina. Isto é tão óbvio que não precisa de comentário. E depois existe uma distância protocolar entre homens e mulheres que tem uma qualidade tântrica. E depois existe uma alternância entre a distância entre homens e mulheres, que tem uma qualidade tântrica, porque aumenta a tensão, e a proximidade entre homens e mulheres, que tem uma qualidade fecunda. Não sei se me faço entender. Existe uma alternância entre uma e outra. Mas tudo isto tem sombras, existe uma proximidade entre homens e mulheres que é destrutiva, existe uma distância entre homens e mulheres que é destrutiva. E só para dar um exemplo, assim como existem motores pouco poluentes e motores muito poluentes. E essa coisa, quando passa pela civilização, ela vai procurar todos os pontos de elegância que nós construímos, todos os quartos raios da harmonia através dos opostos, todas as pontes que nós, na nossa incrível capacidade de viver, na nossa incrível capacidade de persistir, todos os pontos delicados, todos os pontos, e vai tentar oxidar, vai tentar encontrar a sombra das pontes, ou vai tentar destruir as pontes. A pedra angular, que é uma das maiores invenções da arquitetura, está entre dois arcos de pedra. E existe esta força, este Leviathan, que tenta impedir que a humanidade faça pontos elegantes. Então, a história do universo, a história de um planeta, a história da civilização, a história pessoal, e podíamos ir a Carl Gustav Jung, que foi a pessoa que disse a psique cura-se pelo poder de criar pontos entre opostos, paradoxos, não interessa, a Jung não é o... A história da matéria, a história do universo, a história dos planetas, a história das civilizações e a nossa história pessoal é a história da elegância entre ligar dois pontos. Primeiro de forma muito rudimentar e depois gradualmente, até que temos coisas como diplomacia, Assembleia Geral das Nações Unidas. São pontos. E então tu tens uma civilização, um veículo coletivo que evolui ao longo de um eixo. E o que esta ordem faz, quando ela entra no campo de um planeta, ela defraciona-se, ela fragmenta-se ela não se fragmenta, ela especializa-se. E é possível observar que a escola celta tem o mistério lá no centro. A escola egípcia tem o mistério no centro. A escola do Extremo Oriente, a escola taoísta, tem o mistério no centro. A escola do Zimbábue e da Rainha de Sabá tem o mistério no centro. A escola judaica tem o mistério no centro. A escola cristã tem o mistério no centro. Este mistério é um vácuo incompreensível. Isto é provavelmente onde todas as cores tendem para preto, de forma que o nosso entendimento deixa de poder construir categorias e depois tens uma explosão no lado de lá para a Terra Última. Isto é, notem, não apenas para a realização do Supremo, como o Pai, não apenas para o grande amor cósmico, como o Filho, este presépio que nós trazemos entre os pulmões, este presépio com Jesus que nós trazemos entre os pulmões, mas, e é aqui que eu quero chegar, o terceiro aspecto da Trindade, o terceiro aspecto do Logos, é que a mãe não é apenas a vida infinita do Pai e o amor infinito do Filho, a mãe é a construtora de mundos. E no fim, isto é, se nós atravessarmos aquela zona misteriosa no centro de uma civilização, do lado que é divina, perante a qual toda a gente se cala, e se uma pessoa não se cala é porque não compreendeu que está no centro de uma civilização. Eu não estou a falar de periferia, eu não estou a falar dos generais boçais que guardam as fronteiras do império.
Eu não estou a falar da NATO. Eu não estou a falar do exército russo. Eu não estou a falar das camadas exteriores da coisa. No centro há algo que ninguém entende. E se nós penetrarmos nessa escuridão em silêncio, o que a mãe... Há uma revelação do pai, há uma revelação do filho e uma revelação da mãe. E a revelação da mãe é aquilo que o mestre Moria chama matéria lúcida. E a matéria lúcida é a substância dos mundos superiores que vivem já aqui conosco. É a substância da Terra última. Isto é, a mãe faz civilizações como a abelha mestra faz mel e como a avó celta faz tapetes no seu tiar. Vamos lá repetir isto. A mãe faz mundos. E se uma revelação do pai é a compreensão da eternidade e da saída do tempo, se a compreensão do filho é a compreensão de que todas as relações têm que desaguar no ímã cósmico, no amor oceânico sem fim, eu tenho a certeza disto, isto para mim é tão sólido como o granito, a revelação da mãe é um mundo em glória. Eu não sei se são montanhas transparentes, se são cisnes de neon, se são bambis que falam inglês, se são pássaros multicoloridos, sei que são mundos, não são abstrações. E a ordem de Melquisedeque liga-nos desde esses mundos, desde essa doutrina do amor, desde essa dádiva da vida pela vida para a vida, liga-nos e atravessa as grandes tradições do mundo. Há 12 ramificações da ordem de Melquisedeque neste planeta. Em torno de cada uma destas ramificações, é como se uma dessas entidades, um desses Melquisedeque, chegasse à montanha mais alta de um continente e eu disse, é como? E firmasse aí um pilar de luz. Não, isto parece bastante masculino. E firmasse aí um pilar de luz. Em torno desse pilar de luz há uma irrupção da sequência normal da evolução dos éteres. Há uma ruptura da sequência normal de evolução dos éteres, sentem? E os éteres passam de um estado vibracional para um estado muito mais alto. Assim, em 50 km². E aquela curva qualitativa do éter, porque o éter são geometrias, e nós vamos falar sobre isso no ciclo Luxor. Essa curva, essa aceleração do éter em 50 km² gera aquilo a que todos nós chamamos a power spot, um centro de poder geográfico. Em torno desse centro de poder geográfico começam a ser depositados as linguagens, que são tudo, meus irmãos. São as letras, são os números, são as cores, são as geometrias, são as narrativas, são os mitos, são os poemas que vêm do céu, são os poemas que vêm do infinito, são as delicadas filigranas do futuro entendimento. E quando esse corpo gnóstico está formado em torno do pilar de luz, um pastor, um nómada, uma menina que andava a passear as ovelhas, uma anciã, um jovem em busca de aventuras, ao entrar dentro do campo de influência daqueles 50 km² ou 25 ou 30 km², é apanhado por uma organização oculta do futuro eternidade.